Dou as boas-vindas a um antigo aluno meu, que é um prazer vê-lo ter crescido e tornar-se um belíssimo especialista. É o Dr. João Laranjeiro, é já assistente graduado, portanto, de otorrinolaringologia, estudou na Faculdade de Medicina do Porto e agora tem como as principais áreas de interesse os problemas do equilíbrio, da vertigem, da otoneurologia, e hoje, a um grande pedido meu, que ele não pode dizer que não, vem-nos exatamente falar do envelhecimento auditivo, que é uma das coisas que nos preocupa. Exatamente. Antes de mais, queria agradecer à professora Alexandra Matias o convite para estar aqui hoje presente. A professora Alexandra Matias sempre foi uma inspiração como médica, como professora, como investigadora e também como ginecologista obstetra, que pôs aqui no mundo os meus dois bens mais preciosos, que foram as minhas filhas. E, de facto, acho que é um tema bastante pertinente o que vamos falar aqui hoje e penso que no final vamos todos ter a noção do quão importante é percebermos como é que é o nosso envelhecimento coclear e por isso tudo, obrigado pelo convite à professora Alexandra Matias. Obrigada eu. Ora bem, a perda auditiva relacionada com a idade é uma característica universal dos mamíferos e é um distúrbio sensorial o mais comum nos idosos. À medida que envelhecemos, as estruturas do interior do ouvido começam a mudar e começa-se a perder a função do ouvido, quer interno, quer do médio, nomeadamente com perda de células ciliadas da cóclea e do nervo auditivo que começam a declinar. A nossa capacidade auditiva vai diminuir e começamos também a ter problemas para nos manter equilibrados no sentar, no levantar-nos, no andar, e as quedas tornam-se muito mais comuns. Mas hoje nós vamos realmente centrar-nos no envelhecimento auditivo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 430 milhões de pessoas, que correspondem mais ou menos a 5% da população mundial, apresentam perda da capacidade auditiva e requerem reabilitação. Esta situação tornou-se mais evidente durante a pandemia, dado que se deixou portanto, tinham as máscaras, deixou-se de ter acesso aos lábios e então começou realmente a haver mais queixas. Entre os 45 e os 54 anos, 2% apresentam já perda ou diminuição auditiva e depois dos 75 anos, cerca de metade da população vai apresentar já algum tipo de presbiacusia. Depois vamos saber o que é que isso é. As boas notícias, no entanto, é que há solução e que nós devemos procurar, obviamente, ajuda diferenciada e especializada para esta condição crónica não ter tanto impacto na vida das pessoas mais idosas. Como é que, no fundo, nós ouvimos? Nós temos que perceber, para interpretarmos a nossa perda auditiva, como é que a gente ouve? Porque isto é um mecanismo um bocadinho complexo. Exatamente. Como a professora Alexandra Matias disse, nós para percebermos como é que ouvimos e como é que o nosso ouvido envelhece, é muito importante nós percebermos como é que o nosso ouvido funciona normalmente. Nós temos aqui este esquema que nos vai ajudar a perceber como é que o nosso sistema auditivo funciona. Então, o que é que o nosso sistema auditivo faz? Ele vai captar e vai transmitir a vibração sonora, ou seja, a onda sonora, vai levar essa vibração sonora até à membrana do tímpano e depois da membrana do tímpano passa ao ouvido médio e vai levar ao ouvido interno e daqui do ouvido interno vai transformar o que é um estímulo mecânico num estímulo elétrico e vai levá-lo ao nosso sistema nervoso central. Ou seja, basicamente isto é a maneira como funciona o nosso ouvido. Ou seja, o ouvido é dividido em três áreas, o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O nosso ouvido externo transmite a vibração sonora à membrana do tímpano e amplifica... Como se fosse um tambor. Exatamente, a pele de um tambor. Amplifica entre 2 a 5 mil Hz o som, que é depois transmitido por vibração pela cadeia ossicular, que nós todos já ouvimos falar, o martelo, a bigorna e o estribo, parece mesmo um estribo como por exemplo da equitação. E o que acontece é que o ouvido médio faz com que haja uma transmissão da condução sonora de um meio aéreo para um meio líquido. Isto porquê? Porque o nosso ouvido interno, que está aqui nesta estrutura, esta estrutura é o labirinto, que todos já ouvimos falar. Ele é composto por um labirinto ósseo, mas internamente tem um labirinto membranoso que tem uns líquidos. O que é que acontece? Nós temos esta espiral, que toda a gente conhece, que é a cóclea, não é? Que parece um caracol, e depois temos aqui a região do vestíbulo, que é a área do equilíbrio. Hoje vamos falar só aqui na área da cóclea. Esta ultraestrutura da cóclea é muito interessante, porque é muito difícil estudar a cóclea. O que é que acontece? A maior parte dos nossos estudos são pós-mortem, ou seja, e nós mal morremos, a nossa cóclea sofre muitas alterações. João,
João, qual é, só para termos uma ideia, uma curiosidade, de que tamanho é a cóclea? É muito, muito pequenino. Nós temos aqui um modelo real, eu não sei precisar em milímetros, mas será uma coisa de, sei lá, 2, 3 milímetros. Portanto, uma coisa muito pequenina. Claro que isto é um modelo ampliado, é uma estrutura. Uma coisa que é muito importante, e porque é que é muito difícil também estudar a cóclea? Ela está no nosso osso, digamos, no recheio do osso temporal, que é um osso muito forte, e é muito difícil nós conseguirmos fazer biópsias para estudar este órgão. Então, há uma coisa engraçada na outra estrutura da cóclea, é que ela é semelhante em quase todos os mamíferos. Então, todos os nossos estudos da cóclea vêm de estudos em mamíferos, de ratinhos, de gatos, de porquinhos da Índia. O que é que acontece dentro da cóclea? Eu já falei que há uma transmissão de uma vibração sonora, que vai depois ser aqui transmitida pela platina do estribo, o que vai aumentar a pressão acústica dentro da nossa cóclea. A nossa cóclea tem esta forma espiralada, tem líquido lá dentro, e o que vai acontecer é que a platina, ao empurrar este labirinto membranoso, vai fazer com que estes líquidos façam uma onda viajante ao longo desta espiral. Se eu fizer um corte na nossa cóclea, um corte transversal, o que é que nós temos dentro da cóclea? 3 canalículos. Temos aqui a escala vestibular, a escala timpânica e temos o verdadeiro ducto coclear, que tem líquido lá dentro, a perilinfa nestes dois e no verdadeiro ducto coclear a endolinfa. Quando essa onda viajante percorre aqui a espiral da cóclea, o que acontece é que a perilinfa vai fazer com que o órgão de córtico, que é o verdadeiro órgão sensorial, que temos aqui também em baixo ampliado, vai fazer com que haja uma vibração destas estruturas, ou seja, esta membrana basilar vai mover-se e vai fazer com que as células que nós temos no órgão de córtico, nós temos as células de suporte, muito importante, temos as células ciliadas, que são as que fazem a transdução, lá está, mecanoelétrica, passar um estímulo que é... Os cílios exatamente, abanam, não é? Nós temos as células ciliadas externas e temos a célula ciliada interna. O que é que acontece? Isto, ao abanar, faz com que haja alterações eletrolíticas, estes cílios despolarizam e as células vão ficando, digamos, excitadas, sofrem uma despolarização. E esta célula ciliada interna, através de um neurotransmissor, que é o glutamato, vai fazer uma sinapse com o nervo coclear e depois pelas vias auditivas centrais, a informação do som que passou de mecânica a um estímulo elétrico, vai pela via auditiva central até ao nosso córtex auditivo primário, onde nós fazemos o processamento da mensagem auditiva. Bom, basicamente é este o processo normal da audição. Nós pegamos num estímulo vibratório, físico, mecânico e transformamos num estímulo elétrico. E recebemos esta informação no nosso córtex cerebral. Portanto, que tipos de perdas auditivas é que nós temos? Nós, de facto, temos mais que um tipo de perda auditiva. Basicamente, nós temos 3 tipos de perda auditiva. Nós hoje vamos falar só de uma, que é a chamada perda auditiva neurosensorial. Nós temos a perda auditiva de condução, que é tudo que possa impedir que a vibração sonora chegue do ouvido externo ao ouvido médio ao ouvido interno. Por exemplo, eu posso ter uma rolha de cerumen, impactar o canal, posso ter uma perfuração da membrana do tímpano, uma desarticulação da cadeia ossicular, até uma otosclerose, que é uma doença autossómica dominante em que a platina fica com placa de cálcio e não consegue transmitir a vibração sonora. Tudo que impeça esta condução da vibração, da onda sonora, dá uma perda de condução. E depois vamos ter a neurosensorial. Neurosensorial porquê? Porque na cóclea nós temos o órgão sensorial verdadeiramente dito. Eu há pouco não referi, as células ciliadas externas são as que amplificam e fazem a seletividade frequencial, e a célula ciliada interna é considerada o verdadeiro receptor do som. E depois temos a parte neuronal, por isso é que ela se chama neurosensorial, que é quando é transmitida pelo nervo coclear, pela via auditiva central, tronco. Nós aqui temos vários caminhos que a informação percorre antes de chegar ao nosso córtex auditivo primário. Pronto. E depois temos também a conjugação das duas, que é chamada a perda auditiva mista, ou seja, nós basicamente, a nível médico, dividimos as perdas em 3. Condução, neurosensorial e mista. Basicamente é este o tipo de perda que nós temos. Como é que nós envelhecemos? Eu lembro-me de quando falamos no olho, que as 10 camadas envelheciam. Como é que é com o ouvido? Ora bem, aqui no ouvido de facto é um mecanismo um bocadinho diferente. Nós, baseados nos trabalhos de Schucknet, um colega otorrino que desde os anos 60 até os anos 90 só estudou a presbiacúsia na cóclea, nós temos... Aqui, João, vamos explicar o que é presbiacúsia. Exatamente. A presbiacúsia é o termo médico que nós usamos para a perda auditiva relacionada com a idade. E eu daqui a um bocadinho especifico um bocadinho mais. Basicamente, nós foi através desses trabalhos desse colega, que são amplamente divulgados, nós dividimos esta presbiacúsia, a perda auditiva relacionada com a idade, que é o termo médico, digamos assim, em 6
6 subtipos. E é isso que nos faz perceber a fisiopatologia, como é que nós vamos envelhecer a nível do ouvido. Então, como é que isto se processa? Nós temos, basicamente, a presbiacúsia sensorial. O que é que acontece? As células ciliadas vão morrendo ao longo da vida, quer as externas, quer as internas. Estas células não regeneram. Isto faz com que vai haver uma diminuição da captação do som e também da seletividade frequencial. Depois temos também a presbiacúsia neural, em que há lesão do nervo auditivo, o nervo coclear, há degenerescência dos neurónios da via auditiva central. Isto faz com que haja menos aferências sensitivas a levar a informação ao nosso córtex, o que faz com que o sistema nervoso central tenha menor capacidade de processar a mensagem auditiva. Temos também a presbiacúsia estrial ou metabólica, é uma estrutura que nós temos aqui na parede lateral do ducto coclear, que é a estria vascular, que é muito importante para a irrigação do órgão de corte, e não só, ela é muito importante porque produz endolinfa. O que é que acontece? Quando há esta perda por lesões isquémicas, por vários fatores que nós vamos falar... Falta de isquémicas, falta de perfusão de sangue. De oxigênio. O que acontece é que vai haver alterações iónicas na endolinfa, e isto vai afetar a despolarização destas células, e então aquela transdução mecanoelétrica vai estar comprometida. E temos a quarta, que é a presbiacúsia de condução coclear, que tem a ver com o espessamento da membrana basilar e de todo o órgão de corte, ou seja, vai haver alterações das propriedades elásticas. Os cílios também, isso mesmo. Perda de cílios. E o que acontece é que quando a vibração sonora vai percorrendo este líquido, vai haver aqui uma rigidez, ou seja, a propriedade elástica está alterada, e como tal a vibração da condução sonora vai ser, digamos, menos sentida pela cóclea, o que dá uma perda auditiva. Claro que depois temos o quinto tipo, que é mista, em que todas estas quatro que eu falei ocorrem, e ainda há indeterminada, que ainda há muita coisa que nós vamos descobrir. Por exemplo, alterações, como a professora falou, dos cílios, dos tipo links dos cílios, dos canais de cálcio, devido às alterações iónicas, e também do receptor do glutamato. Basicamente são estes 6 tipos, digamos assim. Claro que devido à complexidade desta patologia e dos mecanismos patogénicos, nós clinicamente sabemos que todos os doentes têm um bocadinho de todas ao mesmo tempo. Certo. Então consideramos que esta presbiacúsia é mista. E basicamente é isso inclusive. E então, quais são os fatores de risco? Há alguma coisa que nós possamos fazer para, no fundo, lentificar este envelhecimento auditivo? Há muita coisa que nós podemos fazer. Claro que primeiro nós, falando um bocadinho dos fatores de risco, quais são as causas para esta presbiacúsia? Há uma que nenhum de nós se pode livrar. A exposição ao ruído. Isso também, mas a primeira é a genética. A genética, nós por muito que queiramos, certo. O que é que acontece? São os tais fatores intrínsecos que nós temos. E a genética, cada vez nos últimos tempos, está mais documentado. Sim, há vários genes que estão relacionados. A predisposição genética poligénica não é só um, são vários. Há milhares de artigos publicados. A patogénese da presbiacúsia tem uma associação genética cerca de 25% a 75%. Que é altíssimo. É altíssimo. Depois outro fator que nós não nos conseguimos livrar, que é a nossa deterioração da idade normal, ou seja, a capacidade do nosso organismo de conduzir energia, o metabolismo, a capacidade antioxidante está enfraquecida com o envelhecimento. Claro. O que é que isto faz? Claro, vamos ter menos energia na cóclea, vamos ter mais radicais livres, vamos ter uma apoptose, que é uma morte celular, digamos, das células dentro da cóclea, e vamos perder a audição. Como eu já falei atrás, aqui o envelhecimento da cóclea vai dar alterações na estrutura dos tecidos da cóclea, aquilo que eu falei, a morte das células ciliadas, o espessamento da membrana basilar, a pior condução, a degenerescência do nervo auditivo, isso tudo, claro, vai levar-nos a uma perda de audição. Depois, outro fator muito importante que a pessoa disse, o ruído. Nós estamos numa sociedade muito barulhenta. Sem dúvida. O ruído já está amplamente estudado, há estudos muito interessantes relativamente à exposição ao ruído, não é inerente à nossa vida. O ruído já foi estudado em vários animais e está muito associado à aceleração da perda auditiva da idade. Engraçado, por exemplo, um estudo em tribos de tribos que viveram durante gerações em desertos, portanto, foram estudar, digamos, pouca exposição sonora. Exatamente, um nível de ruído muito baixinho, quando se comparou com as mesmas populações que vivem em ambientes de ruído, as pessoas de maior idade tinham uma saúde auditiva muito boa, fruto da vivência num ambiente com pouco ruído. E esta história de andarem sempre com os AirPods? Também é um problema, aliás, é uma coisa engraçada, e a professora na introdução falou da Organização Mundial de Saúde, que diz que somos 430 milhões de pessoas com incapacidade auditiva. A estimativa para 2050 vamos ser 700 milhões com perda auditiva incapacitante. É o dobro. E neste momento, atualmente, há em risco
1 bilhão de jovens, por uso abusivo da música, em risco de ter perda auditiva permanente. Eu acho que isto é uma mensagem poderosíssima, importantíssima. É importante. Nos Estados Unidos porque estamos a falar de fatores de risco evitáveis. Sem dúvida. Como a professora também já falou, os fatores metabólicos, muito importante. Ainda neste ano passado foi publicado um artigo que relaciona mesmo os fatores de doenças metabólicas como hipertensão arterial, hiperglicemia, hiperlipidemia, hiperuricemia. Exatamente, com são tudo doenças, no fundo, um bocado da pessoa mais, da população de sénior. Sem dúvida, da idade, e que estão muito associadas à precocidade, digamos, da presbiacúsia, da perda auditiva relacionada com a idade. Também se demonstrou nos estudos que há uma estreita ligação entre a hiperglicemia e a hiperlipidemia, e nós, se calhar, mais à frente vamos falar da importância da alimentação. É isso, portanto, também é um fator de risco, não é? É um fator de risco. Outro fator de risco para a presbiacúsia é... Nós, durante a nossa vida, estamos expostos a medicamentos. A autotoxicidade é muito importante. Nós já sabemos que a cisplatina, que é um quimioterápico, por exemplo, para os tumores sólidos, no caso da professora, usado no ovário, que também dá alterações no DNA mitocondrial da cóclea e as células morrem, há mais perda auditiva. Muito importante os antibióticos. Os exatamente. Nós usamos muito a nível hospitalar a gentamicina e sabemos que é autotóxico e infelizmente vemos muitos doentes, eu vejo mais na minha área do equilíbrio com déficit vestibular bilateral por causa dos aminoglicosídeos. Muito importante que nós todos usamos os anti-inflamatórios não esteroides, ibuprofeno, o naproxeno, etc, etc. Exatamente, também. O que é que acontece? Estudos demonstraram que o uso continuado ao longo da vida havia um risco 45% maior de perda auditiva precoce. Assim como os diuréticos da ANSA também têm um risco acrescido de cerca de 30% de aumentar a perda auditiva. Portanto, tratar sim, mas sempre com ponderação, porque muitas vezes estamos a pagar tardiamente um preço de qualquer coisa que fizemos até em idades mais precoces. Exatamente. E depois temos aqueles fatores também que são estudados, claro, a localização onde nós moramos, como a professora falou, o sexo, a nossa experiência educacional, a raça, o nível socioeconómico, ou seja, mas estes são, digamos, os principais fatores que estão amplamente estudados e já comprovados que dão esta doença. João, dentro desta prevenção, e já falou de várias medidas preventivas, as pessoas tendem a esquecer-se de ir, digamos, à sua especialidade, ao otorrino, só vão quando têm um problema. Acha que faz sentido haver uma consulta, digamos, não sei com que periodicidade, vai-nos dizer, da pessoa realmente ir avaliar a sua capacidade auditiva, a sua capacidade vestibular, etc., para atuar mais precocemente numa perda que já está anunciada, numa perda auditiva que é uma morte anunciada, digamos assim. Claro que é uma pergunta bastante pertinente e claro que concordo. Aliás, nós sabemos que mais ou menos 1/3 da população mundial entre os 50 e 55 anos de idade começa a ter déficit auditivo. E nunca foi um otorrino? Provavelmente não. E até uma coisa engraçada, como é que estes doentes têm sintomas? Eu, na minha prática clínica diária, o que é que acontece? Eu ia perguntar exatamente... Como é que a pessoa se apercebe? Como é que a pessoa se apercebe para poder pedir ajuda? Bom, e isso é um tema muito engraçado. Nós, na nossa prática clínica diária, a maior parte dos doentes que vai por ter uma perda auditiva, doentes já de meia idade e alguma idade, diz-me sempre: olha, eu estou aqui porque a minha mulher, o meu marido, os meus filhos estão a dizer que eu não estou a ouvir. Como isto é uma perda progressiva, as pessoas não notam. Claro que também há outras coisas. São pessoas que têm muita incapacidade de perceber o que se está-lhes a dizer ao telefone, é uma queixa frequente. Têm muita dificuldade a ouvir em ambientes com ruído. Porquê? Porque perdem a discriminação pela perda destas células. Muita dificuldade em restaurantes, em encontros familiares, onde está a falar muita gente ao mesmo tempo, não conseguem perceber quando mais do que uma pessoa está a falar ao mesmo tempo. Também são pessoas que põem a televisão muito alta, que incomoda sempre o companheiro que está ao lado. Pronto, são pessoas que têm, de facto, pedem muito para repetir o que se está a dizer também, ou seja, basicamente são estas as queixas, são, digamos, os sintomas que os doentes mais referem. Devem alertar as pessoas que alguma coisa não está bem, mesmo que não haja ninguém a dizer que as coisas não estão bem. Exatamente. Mas eu comecei este podcast com uma mensagem de esperança, é que, apesar de tudo, podemos fazer qualquer coisa, há a possibilidade de tratar. O que é que nós podemos fazer? O que é que está ao nosso alcance? Ora bem, de facto nós podemos tratar esta patologia e pode começar logo com medidas simples pelo próprio doente, ou seja, ter a noção que tem o problema e avisar as pessoas que convivem com eles, a família, os amigos que têm um problema. Devagar, ler isso mesmo, leitura labial,
pedir à pessoa para falar de frente e claramente, falar alto, mas também não tão alto, porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Nós falamos muito alto, também passamos o limiar de perda auditiva da pessoa e dá desconforto. Certo. E isso acontece Isso é muito. importante. Pronto, falar claramente, de frente, como a professora disse, a leitura labial é muito importante e gestual. As pessoas muitas vezes, até por um bocadinho de vergonha, têm alguma relutância em usar, por exemplo, aparelhos auditivos que lhes melhorarão. E aliás, há um artigo que me falou que é o Achieve 23. Isso mesmo, também é uma coisa importante de referir. O que é que esse artigo, ou seja, isto relativamente digamos, às consequências negativas da perda auditiva, está muito associado ao declínio neurocognitivo e à demência. Isto é tão importante, este tema, que, por exemplo, em 2020, a comissão da revista Lancet sobre a demência concluiu que o fator de risco potencialmente modificável, o que tinha maior impacto, era a perda auditiva, com uma associação à demência de cerca de 8%. E em 2023, um artigo também muito importante, o Achieve, que é o Aging and Cognitive Health Evaluation in Elderly, também concluiu que os doentes entre os 70 e 84 anos que tinham perda auditiva, mas que eram reabilitados, no estavam final, menos isolados, e mais estímulo. E o que é que se notou? 48% menos de alterações cognitivas ao longo de 3 anos, ou seja, isto é uma coisa, uma descoberta por favor, enorme. Quem nos está a ouvir, não deixe para amanhã ir ao otorrino e avaliar a sua capacidade auditiva, porque há coisas para fazer. Isso é outra medida de tratamento, é a pessoa procurar ajuda, aconselhamento médico, o médico de otorrino com a sua equipa de audiologista vai conseguir ajudar. Nós depois também temos outros, além de fazer o diagnóstico, estas pequenas medidas que o próprio doente pode fazer, nós temos também a reabilitação auditiva, temos os aparelhos de auditivos artificiais. Nesta doença, o tratamento de eleição é os aparelhos de amplificação, que as pessoas conhecem como as próteses auditivas, e isto é muito importante, porque se uma pessoa estiver bem adaptada, vai ter um benefício enorme na sua audição. Consegue comunicar e entender. Eu aqui queria só fazer um destaque relativamente aos aparelhos de ampliação. Claro que eles funcionam porque amplificam os sons, transmitem aqui à membrana do tímpano e depois à cadeia ossicular, até chegar ao ouvido interno, mas ainda há um estigma muito grande na nossa sociedade em usar os aparelhos auditivos. As pessoas têm relutância. Têm. Isto porquê? Nós estamos habituados, melhor, felizmente, nós pensamos atualmente, os aparelhos auditivos estão muito evoluídos. Nós quando muito pensamos, mais pequeninos, mais discretos. Exatamente, boa performance auditiva. Nós estamos habituados à imagem dos aparelhos dos nossos avós, que eram horríveis, enormes, volumosos, péssima performance auditiva, e as pessoas diziam que eram os aparelhos para os velhos. Ou seja, há um estigma enorme. Há de duplo estigma. Exatamente. É que a pessoa não ouve e ainda por cima está velha. E está velha, pronto. Hoje em dia, aconselho toda a gente a ser avaliada por profissionais da área, o médico, o otorrinolaringologista e o audiologista. O que é que nós vemos? Eu, na prática clínica, os doentes que estão super bem adaptados têm imenso benefício, mesmo em ambientes de auditivos de complexos, reuniões, encontros familiares, situações com muita informação sonora, e os doentes dizem mesmo que vale a pena, quando estão bem adaptados, e têm que os usar todos os dias. Isso é uma coisa importante. Claro que hoje em dia estamos a passar outro problema, que é a venda livre destes aparelhos. Por vezes há a não avaliação médica. É quase a automedicação, não é? Exatamente. Há muitas condições médicas, por exemplo, nós podemos ter uma perda auditiva assimétrica, neurosensorial, que pode ser um tumor, um schwannoma vestibular. Ora bem, aquela jamente, esta da presbiacusia, é jamente bilateral. Exatamente, isso também é uma verdade. Outra coisa que podemos ter um colestetoma do ouvido, que é uma doença agressiva do ouvido, que é muito silenciosa, por vezes não dá dor nem nada. Também podemos ter uma otite crónica e o doente é adaptado e não fazemos o diagnóstico. Vai tratar, entre aspas, a sua perda auditiva e não trata a causa primária dessa perda auditiva. E todos os riscos inerentes que estas patologias têm a nível de gravidade. Claro exatamente. Que sim. Pronto, isso é uma coisa que estamos a pôr um bocadinho em risco. Relativamente à adaptação, eu dou sempre a analogia de quem usa lentes de contacto e óculos. É muito importante. Ou seja, nós quando queremos ter uma boa correção, dar cuidado visual, corrigir as dioptrias, vamos a um oftalmologista que trabalha com o seu optometrista. Exatamente. Ou seja, aqui na audição é igual, nós devemos procurar ajuda médica para termos a melhor adaptação possível, ou seja, feita à nossa medida com as características da perda auditiva que eu tenho. Isso é muito importante, estar tailor-made, ou seja, feita à medida o tipo da nossa adaptação auditiva. Depois também temos outros métodos de tratamento quando as próteses auditivas falham. Nós temos o implante coclear e os implantes osteointegrados. Muito resumidamente, o implante coclear é mais para perdas auditivas severas, profundas, bilaterais, pode ser neurosensorial. Substitui-se uma cóclea nova. Como é que é o princípio? Nós temos aqui um aparelho que capta o sinal acústico, nós temos um componente externo e um interno que está dentro do ouvido,
e depois eu introduzo nós temos um elétrodo que introduzimos aqui pela espiral da cóclea, que dá aqui a volta à cóclea, que vai levar diretamente a estimulação elétrica ao nervo coclear. Claro que assim, há milhares de estudos a demonstrar que a população idosa tem imenso benefício com os implantes cocleares, tem algumas desvantagens, o ter que envolver cirurgia, e as pessoas podem não ter capacidade para ser operada. Também o custo, ainda são bastante caros. Depois temos outra maneira também que temos como colmatar esta presbiacúsia, é que os implantes só estão integrados. E o que é que nós fazemos? Pessoas que têm problemas do ouvido externo, deformidades do ouvido externo, que não podem nem pôr próteses auditivas, nem os implantes cocleares. Nós pomos aqui atrás da orelha uns pistões, basicamente o princípio recebe a vibração sonora e vai transmitir a condução diretamente pelo osso até à cóclea. E há doentes que estão super satisfeitos com isso. Depois temos outras técnicas, só resumidamente, os dispositivos auxiliares que usam os outros sinais sensoriais, mais de alerta, coisas vibrotácteis, os flashes luminosos, mas para quem tem perda de capacidade e precisa de alguns alertas para algumas situações. Na parte rodoviária. E depois, podemos complementar isso que disse, por exemplo, com suplementos ou com o tipo de alimentação, etc., coisas que possam melhorar um bocadinho, digamos, este ambiente do ouvido? Sem dúvida, há muita coisa também, muitos estudos com várias situações em que nós podemos, digamos, melhorar a situação da presbiacúsia. A nível alimentar, muito estudado a ingestão de vitaminas, vitamina C, E, D e também a B12. Isto porque a vitamina D nós temos receptores dentro do ouvido, ou seja, se nós tivermos um déficit, vamos ter mais perda auditiva. Claro. Relativamente à vitamina B12, o que é que acontece? Ela está envolvida em desmielinização dos neurónios e degenerescência axonal. Se também tivermos um déficit de vitamina B12, o nosso nervo coclear também vai sofrer. Também muito importante a terapia com magnésio. O magnésio é importante, está demonstrado que a nível de prevenção e até tratamento, quer na exposição ao ruído, também com os ototóxicos e na perda auditiva neurosensorial. Porquê? O magnésio é um vasodilatador coclear, faz com que chegue mais aporte sanguíneo aqui à estria vascular, ou seja, mais oxigênio à nossa cóclea, funciona melhor. Muito importante também, e há estudos muito interessantes, restrição calórica, muito importante. Porque nós temos nutrientes pró-inflamatórios, a glicose, os ácidos gordos, os saturados, claro, e temos também o álcool e os carboidratos. E é engraçado que estudos demonstraram que era mais importante, quando fizeram comparação, nós temos uma menor ingestão de alimentos pró-inflamatórios do que até fazermos uma alimentação mais rica em legumes e em frutas que têm propriedades antioxidantes. Não é? Nós sabemos que o mecanismo oxidativo, a nível do envelhecimento, é número 1. É número 1, exatamente. Claro. Pronto, isso também é muito interessante, ou seja, a restrição calórica, claro, o consumo de álcool, o tabaco também. Também há os folatos, também já foram estudados, ou seja, há uma série de nutrientes que já foram estudados, as vitaminas C e E, que nos podem ajudar a ter ou melhor, ajudar a ouvir melhor e também a atrasar esta própria presbiacúsia. Nós muitas vezes, a igreja não vai evitar a morte, mas podemos atrasar, digamos, o envelhecimento com doença e termos um período maior de envelhecimento saudável. E, dado que estamos com mensagens de esperança e estávamos a falar de tratamento, que mais há na manga para o futuro? Então, graças a Deus temos agora aqui umas boas novidades, que é a terapia génica e também com as stem cells, as células pluripotentes. De facto, tem havido grande interesse na terapia genética. Nós atualmente há um foco muito grande num gene de uma proteína que é o atunol-1, o ATOH1, que o que é que este gene ele vai permitir, vai induzir um fator de transcrição em que vai fazer com que as células de suporte que nós temos na cóclea, que são estas células aqui, dentro do órgão de córtege, se consigam transformar em novas células ciliadas, ou seja, que até há muito... Que era uma coisa que não acontecia, não havia, quer dizer, morriam e não faziam novas. Não havia regeneração, que nós próprios aprendemos durante o curso que estas células eram irrecuperáveis, não havia regeneração. E já se demonstrou atualmente em cócleas de mamíferos que através destes genes que codificam estes fatores de transcrição, eles induzem o desenvolvimento das células ciliadas a partir das células de suporte, ou seja, isto vai revolucionar o tratamento. Claro que temos as considerações da segurança e dos riscos laterais e provavelmente ainda será uma terapêutica um bocadinho cara. Está incipiente, mas pelo menos abre um novo caminho terapêutico. Como eu tinha prometido, o assunto não era fácil, mas acho que realmente tivemos a pessoa certa para nos explicar isto e, pelo menos como mensagem para levar para casa, não deixem que esta situação de envelhecimento auditivo se prolongue no tempo e vos isole e, quer dizer, vos
tire a possibilidade de entender as mensagens, vão a um otorrino especializado, ouvir uma opinião diferenciada e tratar. Portanto, a mensagem não é uma mensagem triste, é uma mensagem de esperança. E, portanto, muito obrigado, João, acho que foi muito claro e que vai ajudar. E, portanto, fica prometido, não é, ao nosso público, que teremos um novo podcast, mas para o envelhecimento vestibular, que está relacionado com o equilíbrio e a perda do equilíbrio e as quedas mais tarde. Obrigado. Eu aproveito para agradecer à professora Alexandra Matias este convite. Se me permite só dar aqui uma conclusão muito rápida, que eu acho que todos nós concordamos que se houve uma coisa que ficou bem patente com esta pandemia do Covid-19 é que nós somos o ser humano, nós somos intrinsecamente um ser social e nós precisamos socializar. E, de facto, esta perda auditiva progressiva vai nos afastar dos nossos amigos, da nossa família, de eventos que fazem com que a vida valha a pena. Eu acho que uma coisa, da informação. Exatamente. E uma coisa eu acho que nós todos podemos concordar, é que a vida é muito curta para nós não ouvirmos e não interagirmos com as pessoas que nós realmente gostamos e de fazer as coisas que nos dão prazer na vida. Por isso, como a professora Alexandra Matias disse, é importante os nossos familiares estar atentos a este problema, levá-los ao médico, há tratamento, há maneiras de diminuir este envelhecimento coclear e termos uma vida melhor e mais feliz. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.